ó Deus, e esperado do Senhor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a tua casa, a tua família, ó Deus, que ele possa partilhar conosco, Senhor, nesta noite, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor ministrou em seu coração, ó Pai, que esta palavra seja, Senhor, rema para nossas vidas durante esta semana, em nome de Jesus. Amém? Ó, o milagre já está acontecendo, foi abduzido. Graças e paz, amém? Amém, queridos? Deixa eu ver aqui a lista dos visitantes. Eu não vi o nome do Tony. Ah, não. Desculpa. Fala para quem está do seu lado, eu te abençoe em nome de Jesus. Fala para uma outra pessoa, olha, eu te abençoo em nome de Jesus. A Lide, profeta Lide, né? Começou o culto abrindo aí em Daniel, capítulo 2, versículo 22, falando que o 21, né? Falando que ele muda as épocas, as estações, ele destrona reis e também estabelece. E no versículo 22 vai dizer, nesse mesmo capítulo, que ele revela as coisas ocultas, que ele conhece aqueles que estão nas trevas. Ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas. Fala para quem está do seu lado, Deus sabe de todas as coisas. E de fato nós estamos vivendo um tempo onde o relógio, né, não o nosso relógio, não o relógio físico, mas o relógio de Deus, eu creio que ele está dando a última volta. Eu creio que nós estamos aí nessa última rotação aí, na volta do Senhor Jesus. E todas as coisas cooperam, né, e colaboram para isso. Para espanto? Não. Não é para espanto. Mas para aqueles que estão no Senhor não é para espanto, né? Aleluia. Mas para aqueles que estão mais para lá do que para cá, se espante e corra para Ele, porque ainda dá tempo, né? Aí nós temos tempo de nos conectarmos a Ele, de nos alinharmos a Ele, de estarmos nele. Amém? Que é o nosso lugar de origem, é estar no Senhor. Então, fala para quem está do seu lado, eu te abençoe em nome de Jesus. Se você já falou, fala mais uma vez, não tem problema não. Bênção sempre é bom. Abra aí a tua Bíblia em Isaías 32. Versículo de número 15. Ontem eu estava estudando aqui, estava tendo o culto das mulheres aí, que foi bênção. Esqueci o tema. Mulheres geradas para o reino. E eu vi, né, a animação aí do Encontro das Mulheres, que vai ser agora em julho, né? Amém, mulheres? Vai ter um encontro em julho aí, vai ser uma bênção. Então, Isaías capítulo 32, versículo 15. Vai dizer assim: até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Vou ler de novo. Até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te adorando, reconhecendo, engrandecendo o teu santo nome, declarando a nossa dependência no Senhor, declarando, Senhor, o quanto que nós precisamos de Ti, o quanto que nós desejamos, ó Deus, a Sua volta, o quanto, Senhor, nós estamos preparados, ó Deus, para este grande evento. Pai, mas nessa hora nós pedimos a Ti, ó Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer um alinhamento, Senhor, sobre as nossas questões, sobre as nossas demandas, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estarmos totalmente alinhados ao Senhor, ó Deus, e estar, ó Deus, dispostos e disponíveis para não apenas ouvir, ó Deus, mas para estabelecer um concerto diante do Senhor, ó Pai. Deus, nós repreendemos do nosso meio toda cegueira espiritual, toda inquietação, toda frieza, Senhor. Pai, toda distração
que os nossos pensamentos sejam levados cativos, ó Deus, ao trono de glória, Senhor, aquele, ó Deus, que muda as estações, Pai, e que nesse dia, Pai, chamado hoje, que o Senhor possa estar transicionando, Senhor, mudando épocas, mudando estações, mudando sentenças, mudando quadros, ó Deus, para algumas pessoas aqui, Senhor, para que elas possam glorificar o Teu santo nome, descobrir e saber que existe um Deus poderoso, que pode todas as coisas, no nome poderoso de Jesus, amém. Então, esse versículo 30, capítulo 32, esse versículo 15, ele vai nos dizer que quando nós temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, algumas coisas ao nosso redor mudam. Ele vai falar assim que o deserto, né, ele torna um campo fértil, e esse campo fértil ele começa a produzir frutos, e nós colhemos esses frutos. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, segundo esse texto, nós podemos entender que há uma mudança, né? Uma mudança externa. Essa manifestação do Espírito Santo em nós, que nos atinge internamente, mas que automaticamente ela muda algumas circunstâncias, né? Ela muda algumas geografias ao nosso redor. Tudo isso não na força do nosso próprio braço, mas pela manifestação do Espírito Santo. Amém? Diga assim, glória a Deus. Amém. A gente precisa aprender a falar glória a Deus. Parece que fica entalado aqui, não sai, né? Glória a Deus. Ó. Aleluia. Então, esse texto vai dizer que a prerrogativa para as coisas externas começarem a mudar está em nós. A prerrogativa, o início para que as coisas externas, extramuros, comecem a mudar, para que começamos a visualizar algumas mudanças, começa em nós, pela manifestação do Espírito Santo em nós, pelas habilidades, pelos dons, pela ativação do Espírito Santo em nós. É através do Espírito Santo em nós que nós começamos a ter a habilidade para podermos mudar algumas situações. E essa transformação do Espírito Santo em nós, irmãos, ela é processual até Ele voltar. Não é porque nós estamos em Jesus, nós estamos prontos. Nós sempre temos algumas coisas a serem melhoradas, amém? Sempre temos algumas coisas a serem processadas. Em Jesus, irmãos, a Bíblia vai dizer que a obra dele é perfeita, mas nós vamos alcançar a perfeição naquele dia. Mas até aquele dia, nós vamos sendo moldados e lapidados, sim ou não? Então nós não podemos interromper esse fluxo de transformação externa, paralisando a manifestação do Espírito Santo em nós, internamente. Conseguiu entender? Nós não podemos parar, nós não temos esse direito de parar a obra de Deus através das nossas vidas, porque Ele nos escolheu, irmãos, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Então nós não podemos sabotar, não podemos castrar aí essa presença de Deus, essa manifestação do Senhor, para que possamos aí, juntos como igreja, como corpo de Cristo, começar a manifestar o reino. O pastor Alessandro disse algo aqui, que eu estava pensando exatamente isso hoje. Parece que, embora não está sendo mais tão noticiado como no começo a questão da guerra. E só que nós vamos tão no automático, nós vamos tão acostumando com as coisas, mas com as coisas do Senhor não é assim, sempre é novidade. Deus sempre tem coisas novas para nós. E nós precisamos aprender a vivenciar de uma forma intensa essa novidade de Deus para nossas vidas. Amém? Essas promoções que Deus estabelece. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso se dá através do Espírito Santo. Tudo se dá através do Espírito Santo. Só que uma coisa que nós precisamos entender, o profeta ele fez uma oração onde nós recebemos aqui uma unção de ousadia, e eu acredito nisso, eu creio nisso, porque Deus nos dá essa unção de ousadia. Mas nós precisamos entender um segredo, que quanto mais poder de Deus eu tenho, mais restrito eu sou. Amém? Conseguiu entender? Quanto mais poder, quanto mais busca, quanto mais eu conheço o Senhor, mais restrito eu vou ficando.
em algumas coisas, para algumas coisas. Porque o poder de Deus, ele exige de nós restrições. Exige de nós algumas castrações. Eu coloco sempre exemplos aqui para que possamos ilustrar. Eu já falei isso, a primeira palavra que nós aprendemos é não. É não. A primeira palavra que uma criança aprende dos pais é não. Olha, não pode, não pode, não pode. Mas por que a criança ouve tanto não? Para uma proteção. Sim ou não? Então, as restrições que Deus estabelece para nós, irmãos, é para uma proteção. A restrição que vem de Deus, ela nos protege, nós somos protegidos quando nós estamos dentro dessa restrição que o Senhor estabelece para nós. E quando nós fugimos desta restrição, nós automaticamente nos colocamos fora da proteção de Deus. Quando o pai fala para a criança, olha, não faça isso, ele está querendo protegê-la. Amém? Sim ou não? E quando a criança desobedece e sai dessa palavra liberada, que sai desta proteção, ela se coloca em perigo. Sim ou não? Quando os pais falam, olha, não mexa, por exemplo, num ferro, um ferro de passar roupa, o ferro que está quente. Ele está querendo proteger, então está restringindo a criança de mexer naquilo que talvez seja objeto de uma curiosidade, está restringindo para que ela não mexa, para protegê-la. Mas quando ela sai debaixo dessa palavra restritiva, quando ela sai debaixo dessa proteção e ela vai mexer em um ferro quente, o que vai acontecer? Ela vai se machucar, vai depois chorar, e depois vai correr para mãe. É assim ou não é assim? Ela vai chorar, ela vai se machucar, ela vai chorar e vai até a mãe. E geralmente uma mãe leonina vai falar o quê para ela? O que vai falar a mãe? Eu te avisei. Sim ou não? Cadê as mães? Pelo menos em casa eu ouço bem isso. Eu te avisei, eu tentei te proteger, mas você saiu debaixo dessa proteção, debaixo dessa liberação, debaixo dessa camada protetora que é a restrição. Mas nós não conseguimos entender por vezes aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque nós não queremos, nós queremos o poder, sim ou não? Nós queremos a presença do Senhor, mas nós não queremos entrar debaixo dessas restrições que a presença de Deus exige para a nossa proteção e desenvolvimento. Ou seja, eu estava falando recentemente com alguém, recentemente chamado ontem, eu estava falando com alguém, a obediência nos protege. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, automaticamente há um invólucro de proteção. Eu estou protegido porque eu estou debaixo de um comando. Eu estou protegido porque eu estou debaixo de uma obediência. Faz sentido para você? Então a minha proteção está quando eu me submeto à restrição que Deus estabelece. E na restrição habita a proteção. E como eu disse, às vezes é difícil entender isso. Abra em Gênesis capítulo 2. Hoje eu estou com fome, eu preferi aqui um Danone aqui, que é uma água. Eu vou pela fé, tá? Vai ser um Danone. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer proteções. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Olha a liberdade que o Senhor deu, pastor Rodrigo, a Adão. Olha, você pode comer o que você quiser. Está vendo todas essas árvores, Adão? Você consegue entrar na história? Todas as árvores frutíferas, até frutas que nós não conhecemos. Né? Porque existem algumas frutas que nós... O que é isso? Porque nós não temos, principalmente essas frutas do Nordeste, do Norte.
Mas imagina um jardim florido com todo tipo de árvores frutíferas e o Senhor dá liberdade para o homem fazer tudo aquilo que ele quiser. Aí no versículo 17, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, você já está acostumado, ambientalizado com esse texto. Deus preparou todas as coisas, colocou o homem no centro da vontade dele e deu liberdade. Diz assim: olha, comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore desse jardim. Qualquer árvore, qualquer espécie, contudo, olha, só tem uma restrição para você. Dessa aqui, ó, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque, não coma, não se aproxime, isso aqui não é para você. E dentre tanto aquele universo frutífero, a diaconisa Rose talvez facilite um pouco mais, porque ela mora ali no universo, você se perde ali no meio de tantas plantas, né? Então, em meio de um universo de árvores frutíferas, pastora Rose, havia uma única restrição. E o homem, ele é magnetizado por aquilo que Deus restringe. Porque dentro de tantas aquelas árvores, dentro daquele ambiente gigante, penso eu, o homem foi magnetizado, foi atraído para fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. O homem por si, ele optou por sair debaixo de uma restrição que estabelece uma proteção que significa, que tipifica a presença de Deus. E essa realidade não é uma realidade para Adão. Nós temos toda a liberdade em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor Paulo vai dizer: foi para a liberdade que eu vos... É isso aí. Aí nós somos livres, nós temos toda a liberdade em Cristo Jesus. Contudo, o Senhor estabelece algumas restrições para nós. Afinal, nós somos filhos do rei. Fala para quem está: você é filho do rei. Pelo fato de você ser filho do rei, existe uma exigência: você precisa se portar como príncipe. Aleluia! Fala para quem está do lado: mesmo que ele seja estranho, feio, esquisito, ele é príncipe do Senhor. Fala assim: você é um príncipe do Senhor. Então, como príncipe do Senhor, existem algumas restrições, mas dentro de um universo de liberdade que o Senhor nos estabelece, Alex. Dentro dessa liberdade que o Senhor estabelece para nós através do Espírito Santo, o inimigo, ele nos magnetiza para nós sairmos debaixo da proteção. E nós saímos debaixo da proteção quando nós começamos a entrar num lugar onde o Senhor nos restringe. Por quê? Todas as coisas me convêm, porém, nem todas me são lícitas. Como filho do rei, como um príncipe, eu não posso fazer qualquer coisa. Está claro para você isso? Tem certeza que está claro? Então nós somos magnetizados, porque a restrição que Deus colocou sobre Adão era uma forma de proteger ele. Adão, eu quero te proteger, então por favor, Adão, não toque nessa árvore. Não entre nesse território proibido. Mas Adão é uma outra história, é uma outra ministração que está precisando, né? Eu estou precisando falar sobre isso. Sobre a questão dos homens, mas vamos lá. Aí ele foi magnetizado a tocar naquilo que o Senhor restringiu. E automaticamente ele saiu da proteção e ele foi condenado a viver fora da presença, fora do jardim. Falar para quem está do seu lado: a obediência te protege. Cadê os filhos que são filhos de pai e mãe? Você consegue entender? Os filhos conseguem entender? A obediência te protege. Ah, mas a minha mãe não entende. Não. A obediência é uma camada de proteção sobre a sua vida. Eu vou ajudar as mães. Você não precisa entender, só obedecer.
Vamos nos aprofundar um pouco mais. Abra aí em Deuteronômio, vamos ler um texto aqui, 2 textos. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4. Esse texto vai falar de uma narrativa já da conquista da terra, para a entrada na terra. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: ordena ao povo, vós está passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprarei deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno, teu Deus, vos tem abençoado em todo o trabalho de vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por esse imenso deserto. Eis que durante 40 anos o Senhor teu Deus tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, na planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não provoques a guerras, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Amém? Então nesse versículo 4 ao versículo 9, está falando de 2 povos, de 2 territórios. Está falando da terra que Deus deu para Esaú. Amém? Esaú é filho de? Irmão de? Oh. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Muito bem, servo bom e fiel. E está falando aqui, né? E também está falando de Ló. Esaú, que está falando ali dos edomitas, que Deus deu uma terra para eles, e está falando de Ló, que Deus deu, né, a terra para os moabitas, né? Então, essas 2 terras, Israel tinha que pagar se ele entrasse nelas. Israel não poderia entrar em guerra contra estas terras, porque, diga assim, estas terras foram dadas por Deus. Ok, agora vamos ler Êxodo capítulo 34, versículo 11, para que possamos fazer aí uma comparação entre os textos. Êxodo capítulo 34, versículo 11. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti os amorreus, os heveus e jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te seja uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postos sagrados. Versículo 14. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses dele e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Amém? Então nós lemos uma epístola de Deuteronômio e agora de Êxodo. Vamos lá, para que você possa entender. Deus deu um pedaço de terra para os edomitas e para os moabitas, descendente de Esaú e descendente de Ló. Amém? Nós lemos junto. Deus deu uma porção de terra para eles. E Deus também deu uma porção de terra para o povo de Israel. Qual que é a diferença desses 2 textos que nós lemos? Os edomitas e os moabitas, eles tinham a terra, mas eles não tinham restrição. Deus deu a terra para eles, mas Deus não restringiu nada. Deus não exigiu nada deles. Mas já para o povo de Israel, Deus deu a terra e estabeleceu restrições.
Aquele povo, eles tinham acesso à promessa de Deus. Amém? Mas era só a promessa. Às vezes nós temos promessa de Deus, nós vivemos só a promessa. Porque para viver coisas a mais com Deus, nós precisamos, Letícia, passar pelo processo de restrição. Porque eles tinham a terra, mas eles não tinham o mais importante, que era a presença de Deus. E a presença de Deus está quando nós nos submetemos às restrições que Ele estabelece que nós vivamos. Então, se nós queremos apenas tomar posse da terra, mas nós não queremos viver as restrições, nós vamos viver uma vida, vamos viver a promessa, mas nós jamais vamos desfrutar da presença de Deus. Quantos conseguiram entender? A presença de Deus exige de nós restrições. E o maravilhoso é que Deus falou para aquele povo. Deus falou para aquele povo de Israel: olha, vocês vão entrar na terra, mas vocês não vão fazer alianças. Vocês não vão ser iguais a eles. Por quê? Porque eu tenho coisas diferentes para vocês. Então eu estou estabelecendo essa restrição. Amém? Eu estou estabelecendo essa restrição. Vocês vão tomar posse da terra, só que vocês não vão fazer aliança, vocês não vão dar suas filhas e vão casar com as filhas deles. Vocês não vão fazer pactos. Por quê? Porque pode ser que vocês caiam em armadilha. Então o Senhor nos avisa, o Senhor nos orienta. Deus é maravilhoso que o Senhor, Ele coloca algumas restrições sobre as nossas vidas e Ele nos orienta. Cuidado, não faça isso, porque isso não é para você. Quantos já ouviram essa voz? Sim ou não? Nós sabemos, porque quando nós estamos fazendo algo que está automaticamente nos tirando debaixo da bênção, debaixo da proteção, debaixo da palavra liberada de Deus para nossas vidas. Então, toda vez, irmãos, eu preciso frisar isso, toda vez que nós saímos debaixo de uma palavra de obediência, nós estamos automaticamente desprotegidos e fora da presença de Deus. Agora, toda vez, irmãos, que nós entramos debaixo de uma restrição, nós estamos caminhando debaixo de uma obediência do Senhor, automaticamente nós estamos blindados, nós estamos protegidos, porque aí sim, de fato, as cadeias quebram, porque o Senhor que nos protege. Mas o condicional é estar debaixo de uma obediência. Porque nós queremos viver, nós queremos o poder de Deus, e é lindo isso, devemos desejar isso, mas nós não queremos restrições. Nós não queremos sermos podados. E não precisamos espiritualizar algumas coisas. Basta você fazer uma analogia com os seus, perto da sua casa, com seus familiares, e ver como que isso é uma lei. Quanto mais debaixo de obediência eu caminho, mais protegido eu sou, mais longe eu chego. Porque a questão, irmãos, não é como você vai chegar. A questão não é o resultado, mas sim como que você trilhou esse caminho para chegar ao resultado. Por quê? Você só ter a terra e não ter a presença, você alcança resultado. Você até alcança resultado. Mas o que adianta você alcançar alguns resultados se no final da trilha, no final da caminhada, você olhar e você conquistou tudo, menos a presença de Deus? O que adianta você avançar e você, quando você chega, você está assim, no lugar mais alto do pódio, mas quando você olha para o lado, você vê que você não está ao lado da presença. Porque você trilhou, você chegou ali, talvez no lugar mais alto do pódio, caminhando debaixo, aliás, não caminhando debaixo da obediência de Deus, não caminhando debaixo, talvez, das restrições que Deus estabelece para você. E quanto mais restritos somos em Deus, mais poderosos nós somos nele. Quanto mais restrição, mais poder. Não é o resultado, irmãos, que nos promove. Fala para quem está do lado, não é o resultado que te promove. Porque se resultado promovesse, irmãos, Saul, porque ele reinou 40 anos, sendo rejeitado no primeiro ano. Foi rejeitado no primeiro ano, mas ainda assim ele avançou. Então não é o resultado que nos promove, irmãos.
E sim como que nós chegamos, como que nós alcançamos esse resultado. Sim ou não? Faz sentido? Como que nós fazemos as coisas é muito mais importante, irmãos, do que nós estamos fazendo. Ficou claro? Não. Acho que ficou meio bagunçado, né? Eu vou desenhar de novo. Como está sendo feito é muito mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Acho que agora ficou claro, né? Como que nós estamos fazendo é muito mais importante do que nós estamos fazendo. Porque às vezes nós estamos fazendo por fazer, fora da restrição, fora da obediência. Vai ter resultado? Sim, vai ter resultado. Mas isso não vai importar para o Senhor naquele dia. Naquele dia, Ele vai perguntar, peraí, você chegou a um resultado. Você fez, mas fora da minha restrição. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É assim, irmãos. É a verdade nua e crua. Aí, às vezes, a gente pode dizer, mas Deus está falando comigo. Vem comigo num texto em Gênesis, capítulo... Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 3. Deixa eu ver se é esse mesmo. Como eu disse, vamos lá, Gênesis capítulo 4. Preste bem atenção no detalhe aqui, para você ver. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Versículo 3, vamos lá. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amém? Entendeu esse texto? Deus se agradou de quem? Hã? Mas Deus falou com quem? Não é porque Deus está falando com você, irmão, Deus está se agradando de você, não. Porque Deus falou com Abel. Deus falou com Caim. Mas ele se agradou de Abel. Então, irmãos, não é porque Deus não está falando com você, não significa que você não está agradando. De repente, Deus não está falando com você, porque você está agradando a Ele. Por outro lado, irmãos, Deus pode estar falando com você porque você não está agradando a Ele. Vocês estão olhando com uma cara meio esquisita, sem conseguir entender? Está claro para vocês? Então, irmãos, Deus fala com alguém que não está agradando a Ele. E Deus também não fala com quem está agradando a Ele. Porque Abel agradou o Senhor e o Senhor ficou feliz com a oferta de Abel, acabou o diálogo. Mas com Caim, o Senhor não se agradou da oferta de Caim, teve um diálogo com Caim. Então, às vezes, você está ouvindo Deus, e você está achando que você está cheio do poder, mas não é, irmão. Você está desagradando ao Senhor. Você está andando uma vida fora da proteção, fora da obediência, fora da restrição. E quando nós estamos protegidos, irmãos, presta bem atenção, quantos são filhos de pai e mãe aqui? Quando o seu pai, pastora, eu vou usar a pastora Cris e a Júlia. Bem, Júlia? Quando a pastora Cris fala para a Júlia, olha, Júlia, a Júlia deseja algo e a pastora fala assim, Júlia, você não vai. Ponto. A Júlia, ok. A pastora precisa falar mais alguma coisa para ela? Não. Por quê? Porque ela está debaixo da proteção, ela está debaixo da obediência. Quando a pastora fala, Júlia, você não vai, a Júlia... Eu vou. Pastora, fica quieta? Se acontecesse. Automaticamente que não.
Aí ela falaria. Por que ela falaria? Porque a Júlia, é só um exemplo, tá, querida? É só um exemplo, cabecinha normal, aleluia. Porque a Júlia está querendo se colocar fora da proteção. Então, quando nós estamos querendo se colocar fora da proteção, o Senhor fala conosco, o Senhor fala conosco, mas às vezes nós não entendemos, às vezes nós estamos entendendo que o Senhor está falando conosco porque nós estamos agradando, e é pelo contrário, nós estamos desagradando a Ele. Fala para quem está do seu lado, obedeça, porque você está protegido. Porque a Bíblia vai falar assim, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, que moscas contamina, estraga o perfume. Moscas, insignificante, ela estraga o perfume. Então, algumas ações que nós achamos que são insignificantes, mas que nos tira da restrição, da direção que o Senhor estabelece para nós, estraga todo o perfume. E nós somos o perfume. O Senhor precisa cheirar e encontrar em nós um aroma agradável, um incenso suave que sobe até as suas narinas. Isso é quando nós estamos em restrição, em submissão, debaixo da obediência. Fala para quem está, você está entendendo? Está entendendo mesmo? Gênesis 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele, até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Irmãos, quem é tocado por Deus sempre sai com alguma restrição. Às vezes nós entramos e saímos na presença do Senhor, nós saímos cheios do poder, mas nós não saímos, irmãos, como nenhuma restrição. Nós precisamos, à medida que nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos de fato receber poder, mas nós precisamos deixar algumas coisas no altar. Jacó ele teve um encontro com o Senhor, e presta bem atenção que primeiro ele fez passar as suas famílias, primeiro ele fez passar os seus bens, porque Deus não está interessado no que você tem, irmão, Deus está interessado no que você é. E quando Jacó está sozinho, aí ele tem um encontro com o Senhor. E para testificar aquele encontro, aí o Senhor toca. Alguns teólogos vão dizer no nervo ciático de Jacó. E ele sai dali mancando. Então, quando as pessoas olhavam, ele via que tinha acontecido alguma coisa. Agora note, Deus tocou em Jacó de forma interna, né? Porque esse nervo ciático é uma coisa interna. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Antônio, você que entende. Agora veja bem, e ele saiu mancando. Ou seja, aquilo que Deus nos muda internamente, externamente, acaba se tornando visível. Amém? Então, quando eu declaro que eu sou filho de Deus, sou filho do rei, e Deus produziu uma mudança interna, o externo precisa materializar alguma coisa. Precisa haver alguma mudança externa. As pessoas precisam olhar para a Gabi, peraí, olha, a Gabi está diferente. Essa atitude dela, ela não era assim, ela mudou. Alguma coisa ela mudou. Mas o que Deus fez? Tocou nela internamente, mas externamente houve mudança.
Então esse ditado, ai, Deus só preocupa com o meu coração, irmãos. Desculpa. Primeiro que ele não é cardiologista. Ai, Deus só se preocupa com o meu coração. Isso que importa. Não é isso, irmãos. Desculpa. Deus toca no seu coração. Deus toca na sua alma, no seu âmago. Mas se não houver um externar daquilo que Deus está fazendo, irmãos, alguma coisa está errada. Porque quando Deus nos chama, quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós somos restritos de alguma coisa. E qual que foi a restrição de Jacó? Ele começou a andar de forma que ele começou a mancar. Então, embora as pessoas não soubessem o que tinha acontecido com o Jacó, as pessoas diziam, peraí, aconteceu alguma coisa com ele. Jacó não mancava, mas agora ele está mancando. Fulano não bebia. Fulano bebia, mas agora não bebe mais. O que está acontecendo? Ele começou a viver uma vida de restrição. Fulano adorava fazer uma piadinha de mau gosto. Agora ele mudou, o que aconteceu? É uma restrição. Quantos estão entendendo? Porque a nossa caminhada com o Senhor, ela é uma caminhada de restrição, só que a gente não consegue entender isso. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, o poder de Jennifer, o poder de Sansão, não estava naquilo que ele podia fazer. E ele podia fazer muita coisa, porque ele era muito forte. O poder dele estava naquilo que ele não podia fazer. A restrição na vida de Sansão que dava o poder para ele. Era o que ele não podia fazer que o fortalecia. E quando ele entrou na de Dalila e deu a ela o direito dela fazer aquilo que ele não podia fazer, aí ele perdeu a força. Quantos estão entendendo? Então o poder de Deus, irmãos, não está naquilo que nós podemos fazer, e sim naquilo que nós não podemos fazer, porque nós precisamos entender que nós somos filhos do rei e nossa postura tem que ser diferenciada. O meu casamento, a forma como eu trato o meu casamento, não pode ser um padrão casamento do mundo, porque eu tenho uma restrição, eu tenho restrições. E pelo fato de eu viver essa restrição, pode acontecer o que for, eu sou abençoado, eu sou protegido. Amém, pastorinha? Porque eu estou debaixo de um selo, de um manto de obediência. E a minha experiência como pastor me faz declarar isso com toda ousadia, sem medo de errar. Todas as pessoas que caminham em desobediência, elas estão desprotegidas e o resultado sempre é muito visível. É muito visível, não precisa apontar, porque o resultado é visível. Porque a desproteção, irmãos, a desproteção me torna uma presa fácil. Nós nos tornamos presa fácil quando nós saímos dessa área de restrição, de restrição que o Senhor estabelece. Quando Isaías ele se apresenta ao Senhor em Isaías capítulo 6, ele fala assim, olha, eu sou alguém de lábios impuros. Aí o Senhor coloca, os anjos pegam e brasas e toca nos seus lábios. O que está acontecendo? Deus está restringindo a forma que ele falava. Deus está colocando uma restrição. Olha, eu tenho lábios impuros, tinha, mas a partir de agora eu estou estabelecendo uma restrição e a partir de agora você vai viver de uma forma diferente. Aí o Senhor fala assim, olha, a quem eu enviarei? Aí ele fala assim, olha, envia-me a mim, envia-me. Porque eu estou preparado, porque eu entendi, agora eu entendi que eu devo andar em obediência. Eu devo andar em restrição, então automaticamente eu estou protegido. Então o Senhor acaba enviando ele. Quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, olha, sai da sua terra, do meio do seu conforto, dessa zona de conforto, e vai para um lugar. O que Deus está... como é que é a palavra? Sei lá, isso aí. Deus está promovendo para ele. Olha, Abraão, sai desse lugar e vem para um lugar de restrição. Aí eu vou te abençoar, porque, irmãos, é a restrição que nos abençoa, que nos protege. Fala para quem está lá, você precisa entender isso. Que é a obediência que nos protege. Quando Zaqueu desce daquele sicômoro, ele fala assim, olha, eu
se eu defraudei alguém, eu vou devolver, né? Ou seja, ele está entrando dentro de um lugar de restrição, ele está abrindo mão de algumas coisas para que ele possa estar caminhando dentro de uma obediência. Então, se você que é líder, se você que caminha ministerialmente e algumas coisas estão talvez saindo do controle, é porque você está caminhando fora, com certeza, de uma restrição. Você está caminhando fora de uma obediência. Olha, mas o meu casamento está assim, avalie a sua vida. Será que você está debaixo de uma obediência? Será que você está debaixo de uma restrição? Não transfira a responsabilidade, pega a responsabilidade, faça uma reflexão e se avalie. Agora, se você tiver, querido, presta bem atenção, se você tiver debaixo de uma obediência, se você estiver vivendo de uma forma restrita que o Senhor estabelece, você está protegido, aí o problema já não é mais seu. Mas você está seguro. Pedro, em Lucas 5, quando o Senhor, ele tem aquele momento daquela pesca maravilhosa, ele fala uma frase para o Senhor: olha, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí o Senhor fala assim: olha, a partir de hoje, vou tornar você pescador de homens. Essa vida de pecado, eu estou restringindo, é uma restrição para você, Pedro. A partir de agora você vai viver uma nova vida. Você não é mais pecador. Você não estará mais numa condição de pecador, mas sim de pescador de almas. Você vai viver uma vida em restrição, em obediência, mas você estará protegido. Amém? Adolescente, toda vez que você protege a mamãe, você tem a cara da obediência. Toda vez que você protege a mamãe, aleluia, obedece a mamãe, há uma proteção. Você pode ir onde for, se estiver debaixo da bênção da sua mãe, você está protegida. Está claro isso? Você pode ir onde for, se você estiver debaixo da bênção, você está protegido. Protegido, literalmente protegido. Abra aí em Jó, capítulo 42, versículo 5. Isso aqui é muito forte, esse Jó, capítulo 42, versículo 5. Porque nós romantizamos, né? Mas agora eu quero entrar numa parte não tão romântica para que você entenda essa fala. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Qual foi o processo, qual foi o processamento que fez com que Jó começasse a olhar o Senhor com seus próprios olhos? Qual que foi o processo? Qual que foi o nível de processamento? Qual que foi o nível de restrição? Porque outrora, olha o testemunho que Deus falou para o Jó. Olha, você viu meu servo Jó? Íntegro, fiel. Deus, no céu, Jó tinha um testemunho excelente. Só que Jó, ele sacrificava, ele tinha comunhão com Deus. Quando os seus filhos faziam alguma coisa, ele dizia: eu vou sacrificar com ele. Então Jó adorava ao Senhor. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Mas agora, esse agora é depois do quê? Mas olha, agora eu te conheço, mas esse agora é depois de quantas situações? De quantas coisas que ele precisou ser restrito para poder conhecer a Deus? Precisou perder bens, precisou perder família, precisou perder saúde, para ele poder fazer essa declaração. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, depois de tudo isso, agora eu te conheço pessoalmente. Pergunta para quem está do seu lado: você já conhece Deus ou está esperando o quê? Ajuda nós. Antes eu te conhecia de ouvir falar, já conhecia Deus. Já conhecia, mas eu quero conjecturar que talvez ele vivia essa vida que nós vivemos. Nós conhecemos a Deus. Eu quero conhecer Jesus. E nós conhecemos Ele. Mas conhecemos Ele talvez de canções. Conhecemos Ele talvez de manifestação de dança. Conhecemos Ele talvez através de um encontro.
quê? Nós conhecemos Ele quando nós ouvimos falar só. Mas agora eu te conheço, Senhor. Agora eu sei quem é você. Agora eu tive um encontro real contigo. Agora eu fui tocado, agora eu fui marcado. Agora eu entendo. Eu fui restrito de algumas coisas. Então agora eu entendo, agora eu te conheço. Pergunta de novo para quem está só. Você já conhece a Deus ou está esperando o quê? Queridos, quando você vem para um ambiente de adoração e você vem mais para se esvaziar e deixar para trás do que receber, você vai sair daqui com aquilo que você quer. Agora, quando você vem com a intenção só de receber, sem deixar nada, irmãos, o testemunho que Deus falava sobre Jó era tremendo, mas Jó, ele admite, olha, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. E eu vou falar uma coisa, a maioria das pessoas que saem da presença é porque só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ninguém sai da presença do Senhor que realmente tenha uma intimidade com o Senhor, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não. Então, eu desviei. Sim, amém. Só que você não conheceu Deus de verdade, porque quem conhece Deus de verdade se apega a Ele e não solta mais. Mas fala para quem dá tempo. Dá tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Lágrima não é restrição. Não é porque você chora, você está restringindo alguma coisa. Às vezes você chora por remorso e não por arrependimento. Às vezes você está chorando pelas consequências daquilo que você está fazendo. Você está com medo das consequências e por conta disso você está chorando. Em um momento de oração você fica emocionado, mas o que gera dentro de você é um remorso daquilo que pode acontecer. Arrependimento é, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, nunca mais eu vou fazer isso. Isso é arrependimento. Arrependimento exige de nós restrição. Remorso exige de nós apenas uma emoção. Então, irmãos, nós como igreja, a igreja do Senhor, se nós não começarmos a caminhar debaixo de uma restrição e entender que fazer não é mais importante que ser. A gente quer fazer, mas nós não é mais importante do que o ser. O ser um filho de Deus, um filho genuíno. Um filho de Deus que vive em restrição. Qual que é a sua ação quando você ouve um não? Qual que é a sua reação quando você ouve um não? Vamos lá, vamos começar dos seus pais, ou do seu patrão, ou da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu líder. Qual que é a sua reação quando você ouviu? Não. Se você, irmãos, preste bem atenção, se você tem uma argumentação, você não está debaixo de uma restrição. Você não entendeu o princípio do Senhor. Você me olhou com a cara agora, irmãos. Fala para quem está do lado, você entendeu? Irmãos, você pensa que foi fácil para Abraão sair do seu lugar de origem? Você acha que foi fácil para Moisés sair do conforto lá, onde ele estava lá com o seu sogro lá? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Pedro, para João, para Tiago, para Mateus, para Levi, caminharem junto com Jesus, sabendo que eles viveriam uma vida totalmente restritiva? Você acha que foi fácil? Mas no céu você vai ter a oportunidade de perguntar para eles se eles se arrependeram de fazer isso. Eu acredito que não. Porque eles estavam debaixo de uma proteção. A obediência te protege. Então essa geração crente TikTok, que acha que é só alegria, divertimento e risada, não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é restrição. A graça, irmãos, a graça não é uma habilitação para me viver uma vida desregrada. Vou repetir, vou transformar aqui. A graça não é uma habilitação para me viver uma vida desgraçada. Não é.
A graça eu entendo que o Senhor morreu para me salvar. E eu não merecia nada disso. Então o mínimo que eu posso fazer é viver uma vida em comunhão, uma vida que agrada ao Senhor. Quantos entenderam? Finalizando. A restrição. Vem aqui, Lídia. Vem aqui. A restrição revela o seu caráter. Conhece essa mocinha aqui? Quem conhece? Isso aqui é a Andresa Lidiane. Amém? A restrição revela o nosso caráter. Fala para quem está do seu lado. A restrição revela o seu caráter. Se tem alguém aqui na igreja que eu conheço, que dá um excelente testemunho de restrição, está aqui essa moça. Está aqui essa mulher que basta conhecer só um pouquinho da história dela, que você vai ver o quanto que a Lide, ela vive uma vida de restrição, em submissão, em obediência a Deus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, seja meu imitador como eu imito a Cristo Jesus. Sob restrição, a Andresa, a profeta Lídia, é uma autoridade para falar sobre isso. Aqui ninguém pode colocar o dedo na cara dela para levantar nenhuma acusação, nenhum pecado moral, porque ela vive uma vida em restrição a Cristo Jesus. Não porque eu estou falando, não é porque eu estou falando, porque é assim, porque a Lídia é assim. E a Lídia caminha conosco desde o início, e a Lídia é uma profeta. Então a partir de hoje você vai dirigir a ela como profeta. Lidiane ou Andresa, você escolhe. Está claro? Você se dirige a ela como uma profeta do Senhor, como alguém que anda de acordo com os desígnios do Senhor. Não porque eu estou falando, porque ela é. Não porque ela faz, não porque ela está fazendo, é porque ela é. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A restrição, ela prova o seu caráter. Quanto mais restrito você for, mais o seu caráter vai ser exposto. Quanto mais restrito você for, quanto mais podado você for, quanto mais circuncidado você for, quanto mais castrado você for, mais o seu caráter vai ser exposto. Então essa é uma forma de falar que a Lidiane é uma profeta. Enquanto Sansão caminhava em restrição, ele era poderoso. Não tinha para ninguém. Enquanto Sansão caminhava na restrição, naquilo que ele recebeu da parte do Senhor, ninguém segurava Sansão. Mas quando Sansão resolveu sair debaixo da proteção, quando Sansão, irmãos, por favor, filhos, por favor, não saiam debaixo da proteção dos seus pais. Filhos, por favor, não saiam debaixo da liberação que seus pais liberam sobre a sua vida. Queridos, nós precisamos urgentemente, vocês, jovens, nós precisamos urgentemente andar em restrição ao Senhor. Vocês, jovens, precisam andar urgentemente em restrição ao Senhor. Porque eu preciso falar uma verdade, não para todos, eu não posso ser incoerente. Mas a maioria vive uma vida fora daquilo que é de fato a vontade do Senhor. Eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu não sou filho de Deus porque eu declaro ser. Eu sou evangélico, eu sou cristão, ou sou filho de Deus pela forma como eu vivo. Pelo nível de... Eu estou falando mas estou falando de uma forma universal, cabeça normal, está entendendo, né? Estou falando que você não pode dizer, eu não posso dizer, olha, eu sou filho de Deus, mas eu não vivo uma vida em restrição. Eu não sou. E Deus tem muito mais para vocês.
E nós estamos, pastora Cris Quadros, nós estamos no tempo do fim. Sabe quando a Bíblia fala que os campos estão férteis? Esse é o tempo. Esse é o tempo da última colheita. Esse é o tempo. Esse é o tempo da última colheita. Esse é o tempo da última colheita. Esse é o tempo de provar a diferença daqueles que servem e não servem ao Senhor. Aqueles que servem e não servem ao Senhor. E como é que eu provo isso? Não com aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. E como eu disse no início, o texto que a profeta leu em Daniel 2. O Senhor é aquele que revela o oculto e revela aqueles que estão em trevas. É o Senhor que faz isso. Amém? Fala para quem está do lado, você entendeu? O relógio da volta de Jesus está voltando. E você precisa estar lá. Você precisa estar lá. O seu passaporte precisa estar carimbado. Amém? Ainda dá tempo de você ir na embaixada celestial, organizar a documentação. Ainda dá tempo. Mas como o processamento de tirar um passaporte é um tão quanto burocrático, talvez, se você não correr, não dê tempo. Será que você pode falar, meu passaporte já está carimbado? Se não, corra atrás. Se não, corra atrás. Eu falei, acho que no domingo retrasado, foi a última vez que eu ministrei. Ainda que você chegue, irmãos, cheirando fumaça, queimadinho, mas esteja lá. Esteja lá, na eternidade que é o nosso lugar, junto com Cristo Jesus. Reflita.